Natal é tempo de paz e amor. Um dos meus desejos de Natal é que esse amor seja também distribuído pela Mãe Natureza ao longo do ano com o aproveitamento de materiais. Olá, amores e amoras! É isso que vamos fazer hoje, aproveitar cartão, papelão ou papel para fazer uma casinha que faz lembrar as tradicionais casinhas de gengibre da época natalícia. Este é um vídeo mais simplificado para quem não tem muito tempo nem muitos materiais. Vamos precisar de um bocado de cartão com um tamanho de 32 cm por 13,5 cm. Aqui aproveitei uma caixa de cartão castanha, pois esta cor craft fica mesmo muito bem em vários projetos. Marquei já os 8 cm para cada lado para ir adiantando. Depois vincamos todos os lados, aos 18, 16 e 24. Como já mostrei nos vídeos anteriores, virar contra a régua é uma excelente ajuda. Este vídeo será mais rápido, pois destina-se a mostrar uma versão mais simples do que a casinha anterior. Podem consultar todos os vídeos relacionados na descrição. Em dois dos lados, alternadamente, no topo, fazemos uma marcação aos 4 cm. Depois, lateralmente, a partir do topo, fazemos marcações aos 4 cm. Todo este processo é igual ao dos vídeos anteriores, apenas deixo aqui novamente para quem encontrar este canal e o vídeo pela primeira vez. Vamos unir da lateral ao topo, onde fizemos as marcações. Nas outras faces, unimos de lateral a lateral. Assim, fazemos o recorte para encaixar o telhado. Recortamos a parte superior. Vamos fazer agora a base da nossa casinha. Precisamos de mais um cartão com 26 por 19 cm. Marcamos e vincamos aos 2, 12, 14 e 24 cm, ficando com uma aba para colar. Aqui vem a parte branca da caixa, mas vamos já virar e ver o lado castanho. Como podem ver, já nem usei a vincadeira. Dependendo do cartão, sendo mais fino, até podemos ignorar este passo com a vincadeira. Basta virar o cartão. No lado com os 19 cm, marcamos e vincamos 2 cm de cada lado. Deixamos apenas as abas laterais de uns dos lados mais largos. Podem consultar o esquema para obterem uma ajuda visual. Caso precisem do esquema, podem solicitar através do e-mail que está na descrição. Depois vamos cortar o telhado, ou seja, um retângulo com 14 por 10 cm. Aqui podem ver que estou a cortar um telhado onde retirei uma das folhas superiores e expus o canelado. Esta pode ser uma forma de obter cartão canelado. Tenho que dizer que em algumas das partes não foi fácil de retirar toda a folha, mas acreditem que deu um efeito muito giro e deixei ficar mesmo assim. Se quiserem, podem fazer de um dos recortes um molde, pois foi assim que fiz mais casinhas, pois é muito mais rápido. Podem também ver aqui que este cartão é mais fino, por isso colei uns retângulos no interior de alguns lados, pois tinha a tendência a dobrar, mas assim ficam reforçados. Neste caso deixei uma aba para colar, porque o cartão é mais fino e não se torna fácil colar os lados. Com cartões mais grossos, a aba pode dificultar a colagem. Caso se esqueçam de cortar a aba, tal como aconteceu comigo, pois percebi depois que o cartão era fino, podemos sempre colocar um reforço e esse reforço vai servir também de aba lateral. Assim conseguimos perceber que podemos aproveitar todos os tipos de material sem nos preocuparmos em conseguir caixas mais resistentes, mas que conseguimos trabalhar com aquilo que temos em casa. Está na hora de colar a casinha à base. Para colarmos o telhado à casa, posicionamos o telhado, seguramos com a mão de um dos lados e levantamos o outro, aplicamos a cola quente, viramos do outro lado, colamos, seguramos e já está. Para fazer as nossas árvores, recortamos 2/4 de círculo em cartão de bolachas ou similar, em dois tamanhos diferentes, pois fica muito giro. A altura da nossa árvore será do tamanho do raio da circunferência. Formamos um cone e colamos.
No vídeo anterior, forrei as árvores com tiras de papel de rascunho ou jornal para ocultar a emenda e fazer com que a tinta adira melhor à peça. Mas quem não se importar com a emenda pode ocultar este passo. Por isso, estou a fazer isso mesmo para que possam comparar as duas árvores com os dois estilos. Depois, fazemos desenhos com a cola quente, mas também poderíamos colar fio de lã grosso ou até mesmo canudinhos muito finos de papel. Pintamos em branco depois da cola arrefecer. Aqui estou a usar uma tinta acrílica mate branco, mas poderá ser gouache ou outra tinta que tenham aí em casa. Aproveitamos e com a técnica do pincel seco pintamos a base e o telhado para fazer lembrar a neve. Depois é só aplicar a patina sobre os relevos criados nas árvores. Também decidi aplicar um pouco na casa. Pode ser patina, mas também podemos usar tinta acrílica dourada. A patina é uma cera que só por si dá acabamento à peça. Deixem-me ver se ainda consigo gravar um vídeo com mais hipóteses de árvores. Será que vou ter tempo? Colamos a porta, que neste caso é feita com cartão de caixa já impressa, com uma textura que faz lembrar a madeira. Quem não tiver este tipo de cartão pode optar por colocar uma porta feita em cartão canelado. E decidi pintar em torno da furação da janela com marcador branco, mas também poderia ser tinta acrílica. Aqui está a comparação das árvores com a emenda e a emenda disfarçada. Na casinha com a emenda, é claro que vemos a emenda, mas não posso dizer que ficou muito mal. Na prateada, já nem vos sei dizer onde é a emenda e quase que diria que ficou virada para a frente. Que me dizem? Qual é que preferem? Seja como for, também adorei a combinação da cor craft, branco e dourado. Fica excelente. Aliás, até me faz lembrar as casinhas de gengibre. Mas não podem comer. Depois, se quiserem, podem acrescentar alguns pormenores extra ao gosto pessoal de cada um. Fico à espera que me mostrem as vossas casinhas. Até lá, vejo-vos já de seguida no próximo vídeo. Beijinhos!